Quer um brinquedo? Toma. Vai brincar. Isso. Vai brincar. Ih, bravo. Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe mais uma resenha pra vocês de um livro que eu li faz um tempinho já. Acaba que as resenhas aqui no canal elas saem muito mais espaçadas do que eu achava que saíam. Então, perdão, né? Quem me segue no Instagram e quem me segue no Scooby já sabe que eu terminei de ler esse livro há muito tempo. E vocês já sabem qual é, porque já tá na capa do vídeo, né? Já tá no nome embaixo, então não tem que ficar fazendo muito mistério. Então o livro de hoje que eu vou falar é Desconectados. Esse livro aqui, eu encontrei ele por acaso, eu tava no shopping, olhando a estante na livraria e aí me chamou a atenção o título dele. Eu imaginei que fosse uma ficção científica, sabe? Um negócio assim. Porque a capa também, né? A capa dele é assim, então eu imaginei que fosse uma ficção científica super da hora. Mas na verdade não é uma ficção científica. E foi o que achei mais interessante. Eu gostei muito da capa e do contexto. Certo? Então a gente vai ler esse livro hoje. A gente vai ler esse livro hoje. A gente vai falar sobre esse livro hoje. Ele não tem nada demais dentro dele. Não tem mapa, não tem coisas diferentes. Nada disso que eu possa mostrar pra vocês, certo? Esse livro ele foi trazido ao Brasil pela editora Record. E quem traduziu foi a Carolina Simmer, certo? Da autora Courtney Malm, eu acho que é assim que fala o nome dela. Então, esse é o livro que a gente vai falar hoje. E antes de começar a falar sobre ele, de verdade, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, os links estão todos linkados. Os links são linkados, os links estão todos na descrição do vídeo, né, no boxzinho aí embaixo. Tudo direitinho pra quem quiser encontrar lá no Instagram, no Twitter e no Scooby também. Como eu tenho falado em todos os vídeos de resenha, se você tem interesse em acompanhar a minha leitura e o meu processo e o que eu acho do livro à medida que eu vou lendo, eu sempre tô atualizando no Scooby, colocando a minha opinião sobre aquele período da leitura. Não é geralmente um capítulo, às vezes é 2 ou mais, então eu sempre coloco lá o que eu acho. É só você me seguir lá no Scooby e acompanhar que eu sempre tô postando. E se você também quiser saber quais são os seus próximos livros que eu vou ler e tem interesse já em eu quero saber sobre a opinião de livro tal, eu vou acompanhar. Então, é só me seguir lá pra ficar atento. Porque assim que eu acabo, geralmente eu tô postando também as resenhas no Instagram e logo depois saem aqui no canal. Então, em um dos dois lados você vai saber a minha opinião, até no Scooby. E pra quem quiser conhecer as minhas histórias do que eu escrevo, eu tenho duas histórias na Amazon agora. Eu tenho esse conto aqui, post-it pra você, que ele é pequenininho. E eu lancei esse aqui agora, também na Amazon. Os dois estão disponíveis no Kindle Unlimited, então se você tiver interesse em ler, é só pegar por lá, ou procurar, ou clicar nos links aqui embaixo, que estão fáceis de acesso, ok? Vamos para a resenha do livro. Então, vamos falar sobre Desconectados. Esse livro ele se passa no mundo atual, então ele não é muito difícil de entender. Eu vou ler para vocês a sinopse, porque eu acho que é mais fácil de entender e como tem aqui atrás é fácil pra vocês compreenderem do que eu explicando. Às vezes eu explico de forma totalmente louca e incompreensível. Então, Sloane Jacobson, ela é mundialmente conhecida por previsões, certo? Ela faz previsões de produtos, de cores, de marcas e essas coisas. Então, no livro, ela foi quem previu, ela foi a pessoa que previu a questão do touchscreen, da gente usar o touch, né, na tela dos celulares. E aqui tem também batons laranjas, esmalte verde de menta, produtos que hoje são comuns, foram tendências previstas por ela, né, no caso, na história. Só que ela é contratada por uma empresa nos Estados Unidos para ajudar numa palestra, numa apresentação de um produto para pessoas que não querem ter filhos, sabe? O que essas pessoas que não querem ter filhos querem ter de produto, sabe? De tecnologia, o que essas pessoas precisam. Então ela foi chamada para trabalhar nessa empresa visando esse ponto principal, porque ela mesma não tinha filhos. Ela é casada com um francês, que os dois moravam, né, na França. Ela trabalhava lá numa empresa de maquiagem, como consultora e tal. E ela vem para Nova York perto do período de ação de graças, onde a família dela mora, né, a mãe, a irmã, os sobrinhos, né, e o cunhado. E ela vem para os Estados Unidos de novo para trabalhar nessa empresa e buscar tendências e interpretações de produtos que pessoas casados ou solteiros que não querem ter filhos precisam. Que tipo de tecnologia eles querem. Então, basicamente, é isso que acontece. Só que tem um problema. Ela trabalha com isso, ela sempre falou sobre questão de filhos, de tecnologia e avanços revolucionários e etc.
Só que ela percebeu que tem uma coisa que a tecnologia não pode substituir, que a tecnologia ela não vai nunca exercer esse papel, que é o do contato humano, que é você sentir um abraço, de você ter amigos com quem você possa conversar, e a tecnologia ela nunca vai poder substituir isso. E isso é um problema, porque ela é uma pessoa que fala sobre isso, que a tecnologia tá aí para ajudar, mas ao mesmo tempo ela não tá mais acreditando nisso, ela tá sentindo falta desse afeto. E aí que vem o nosso conflito do livro. É assim que começa a história. Basicamente é mais ou menos isso. Eu dei 5 estrelas para esse livro, por causa dessa temática. Eu achei super pertinente, eu gostei muito dessa evolução da personagem. No começo você vê ela muito cética com algumas coisas e certa de que ela é a melhor pessoa para fazer essas previsões, que ela tem as melhores previsões, que ela trabalha muito bem, que ela ama o que faz, mas ao caminhar do livro você vê os conflitos que ela tem com a família, os conflitos que ela tem com o marido, os conflitos que ela encontra no trabalho, e que ela começa a sentir um negócio muito estranho e diferente. Então eu gostei muito desse desenvolvimento, mas eu vou falar mais pra frente sobre os personagens. Vamos começar pela ambientação do livro. Se passa em Nova York, então é muito fácil da gente captar a energia caótica da Times Square, que a gente tá sempre acostumado a ver em filmes, em séries e narrados em livros. Então é fácil de você imaginar o ambiente em que ela tá. Quando ela fala que tá pegando um café, não sei o que, você já imagina aquelas pessoas de bota, de salto alto, com casacão, com toda chique andando na rua. Pelo menos é isso que eu imagino. Então é fácil de estar presente no ambiente em que ela tá, porque visualmente a gente já sabe como é que é. Então, apesar da narração dela também ser muito fluida e fácil de você entender o que ela tá vendo, a visão dela do mundo é muito fácil de compreender quando ela tá visitando assim a cidade que ela nasceu, onde ela morou e etc. Então a ambientação é boa. E além de passarmos o livro visitando Nova York pelos olhos dela, a gente também acompanha o dia a dia dela na empresa de tecnologia, que se torna um ambiente muito frequente na história também, né, junto com as pessoas que trabalham lá e toda a pressão que ela tem que ter vindo do chefe, do dono da empresa. Então você vê esse ambiente de empresa mesmo, como é que funciona essa questão de prazo, de estar sempre todo mundo buscando novas ideias, de dar aquela correria de dia a dia. Então é muito interessante de acompanhar também. Outro lugar que a gente vê muito no livro é ela dentro de um carro. A empresa desenvolveu um carro, tipo um Tesla, certo? Quem não conhece o Tesla, ele anda sozinho praticamente, ele é movido a energia, né, você carrega ele na tomada como se fosse um celular e ele dirige sozinho quando você dá o comando lá. Então, esse carro é mais ou menos isso, só que ele tem um AI mais desenvolvido, que o AI conversa, ele fala, ele consegue expressar certas coisas, o que é bizarro e eu achei muito interessante ao mesmo tempo. Então acaba que esse carro virou um conforto para ela e um terceiro ambiente do livro, onde ela passava muito tempo pensando na vida e pensando nas coisas que ela estava passando e nos problemas que ela estava enfrentando. Então, e o carro virou tipo um confidente, virou um melhor amigo para ela. E é muito estranho que a gente tá falando de um carro, mas se você vai pensar nos dias de hoje, é muito fácil disso acontecer nos próximos anos, do AI ser desenvolvido, se já não tem, né? De um AI desenvolvido que consegue. Cara, era muito bizarro de tipo, ela tá sentada no banco, aí fala, olha, eu tô captando que seu corpo tá mais quente do que o normal. Você tá passando mal, você tá doente, você quer que eu te dê alguma coisa gelada, o que você tem? Do carro simplesmente oferecer opções de você quer ir pro hospital, você tomou vinho, é isso, por isso seu corpo tá quente, o que tem? É muito estranho. É um negócio assim de você não ter segredos, mas ao mesmo tempo a Sloane, ela gostava disso porque ela era uma pessoa. O AI era com quem ela podia conversar, praticamente. Então era muito bom. Era assim, de acompanhar, era muito bizarro e muito interessante ao mesmo tempo. Então esses são os 3 ambientes assim principais que eu vi que aparecem mais na história. Ela tem a casa dela, ela visita a casa da mãe, etc. Mas esses são os 3 pontos que mais são citados assim, né, no decorrer do livro. Então a ambientação é essa, é muito boa de entender, porque é bem atual, é bem no dia a dia da gente, assim. Dia a dia da gente que eu falo, né? Porque quem mora em Nova York fica fácil de entender, mas pra gente é fácil de compreender porque a gente tá acostumado a ver isso em filmes e séries, como eu disse. Então é tranquilo de entender, não é um ambiente criado que precisa de muitas descrições. Sobre os personagens,
Uma coisa que tem me incomodado muito nos livros ultimamente, assim, livros e filmes e séries ultimamente, é um negócio que eu tenho ficado assim, sabe, claustrofóbica de tão nervoso que me dá. As pessoas, elas têm problema de comunicação, e o problema de comunicação, na maioria das vezes, é o grande conflito das histórias, e é um negócio assim, que se resolveria se as duas pessoas sentassem e falassem, olha, eu não gostei disso que você fez. Como é que a gente vai resolver nosso problema? Simples. É só você sentar e conversar, sabe? Não tem mistério. Você expor o que você tá sentindo. As pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. E nesse livro não é diferente. A Sloane tem problemas com a família, tem problemas com o marido. E ao invés de sentar e conversar e falar, olha, eu não tô gostando disso, eu tô me sentindo incomodada, eu fui embora por causa disso, eu precisava desse tempo por causa disso, ela simplesmente não fala. Ela não fala. E fica o livro inteiro nisso. Sabe? Eu queria falar. Só fala. Sabe? Às vezes, a verdade ela dói, mas ela é melhor você falar a verdade e os motivos de você fazer X coisa do que você simplesmente ficar guardando e a pessoa ficar chateada por não saber o motivo. Às vezes é pior. E isso acontece muito nesse livro, isso me deixou muito agoniado. Mas não é que seja ruim. Tanto é que eu dei 5 estrelas. Faz sentido pra história. Mas é um negócio que é muito recorrente nos livros ultimamente, nas séries e filmes, né? Vamos colocar assim de forma geral. Muitos conflitos, eles só se dão porque as pessoas não sentam pra conversar. Ponto. Esse é o primeiro tópico. E por isso, essa questão dela não conversar, dela não expor os sentimentos e tal, é o ponto principal que, assim, ao mesmo tempo que me deixava agoniada, porque resolver algumas coisas era só verbalizar. Outras, lógico que não. Tem coisas que são mais complicadas e tal, mas às vezes eu ficava, gente, você é uma mulher adulta, só fala. E isso deixava muito agoniado. Então, é um ponto que pesa na personagem, mas como eu disse aqui, faz sentido pra história e pro desenvolvimento da crítica que tem no livro, pro desenvolvimento da forma de pensar da personagem e do que ela quer fazer com a vida dela daqui pra frente. Porque muda muito, né? Ela tinha um certo tipo de pensamento até ela vir pra Nova York e ela trabalhar nessa empresa, ficar perto da família de novo, porque ela tava morando na França, né? Onde ela conheceu o marido. E muda muito. E essa questão da conversa é um negócio que desenvolve na história e que é bom, mas que é irritante ao mesmo tempo. Fora a personagem principal e o carro, que a gente, né, acaba acompanhando bastante, os outros personagens da história, a gente tem o marido dela, que ele é um pé no saco, ele é chato pra caramba, ele é irritado e enjoado. Irritante e enjoado. E eu acho que ele foi feito pra ser assim, então, sucesso. Mas as cenas que ele aparecia, as coisas que ele falava, eu só conseguia revirar o olho e suspirar. E respirar fundo pra continuar lendo, porque o homem chato. O homem chato com as coisas esquisitas. Não gostei dele, não. Mas acho que nesse caso, ele ser desse jeito faz parte do conflito da personagem. Então, uma coisa nesse livro é que, assim, tudo que acontece tem um motivo realmente. Que às vezes tem livro que a gente vê que tem coisas que, tipo, um personagem ele é chato só por ser chato. Não tem um motivo pra aquilo acontecer e que vai ajudar a personagem principal no futuro, sabe? Não tem, isso não acontece. Então, nesse livro, é tudo bem certinho pra que os relacionamentos dela, que são o ponto principal, na verdade, desse livro, assim, grande parte, ajudam no crescimento dela e no desenvolvimento da história em si. Então, ele ser chato, irritante e enjoado faz sentido pra história e ajuda muito no decorrer do livro. Mas, nossa, ler as cenas dele foi um saco. Sobre a família dela que ela acaba encontrando, né, em Nova York, a gente acompanha pouco. Tem poucos momentos dela com a família, porque acontece que o livro é muito mais ela passando por problemas e desenvolvimentos pessoais do que com a família. Mas quando a família aparece, a gente consegue ver o quanto ela precisa conversar com a família, o quanto ela precisa resolver certos problemas que ela deixou pra trás por medo de enfrentar. Então é um momento bem interessante. Mas a gente conhece pouco dessa parte, sabe? A gente sabe o básico, mas eu também não acho que precisava ter muito... ser profundo essa parte. Eu acho que não faria sentido nesse caso. Dito isso, pra mim, o ponto principal desse livro pra eu ter dado 5 estrelas, foi a mensagem que o livro passa, certo? Ele tem informações
que a gente pode se identificar muito no dia a dia da gente hoje, sabe? A gente pode entender certas formas que ela pensa e certos problemas e essa questão de conversar. Porque eu falo isso que é chato, que é irritante, que é só resolver, sentar e conversar para resolver certos problemas, mas quando você coloca isso na prática é muito complicado para algumas pessoas conseguirem expressar o que sentem e às vezes algumas pessoas têm medo, sim, de dizer o que acham sobre certos momentos, sobre essas situações que estão com outras pessoas, com medo de magoar aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você se mantém magoada por isso. Então é complicado, mas a gente torna isso mais complicado, né? O ser humano torna isso mais complicado. E a mensagem que esse livro traz sobre essa questão da tecnologia estar em todos os lugares que a gente tem agora, que ela facilita algumas coisas, né? De você poder conversar com parentes que moram longe, você poder conversar com seus amigos todos os dias, sem precisar estar, né? Aquela questão da resposta rápida que às vezes você tem, facilidades, né? É muito bom, mas o ser humano ele precisa da conversa, ele precisa do afeto, ele precisa de estar perto das pessoas e precisa de abraço, precisa dessa companhia. Então esse livro traz muito essa mensagem e eu gostei bastante disso. É um livro que traz isso assim, explicando pela forma dessa personagem que era cética com relação a isso, que achava que não precisava de ninguém e que estava muito bem sozinha. E aí ela volta pra casa e percebe que as coisas não são assim que funcionam. Então a temática desse livro é o que me fez dar 5 estrelas pra ele, 100%. Então, dito isso, eu tenho aqui, eu salvei, né? Eu coloquei aqui 3 post-its, né, em frases que me fizeram ver que essa mensagem do livro é o que importa e que refletem muito ao que a gente tá passando. Eu vou ler pra vocês 2 delas, pra você ter noção dessa mensagem que eu tô querendo passar. De verdade, uma das tem assim, os seres humanos andavam tão cansados, o meio ambiente estava uma merda, a capacidade empática das pessoas desaparecia cada vez mais, enquanto todo mundo tentava ser ecologicamente correto. As políticas mundiais se tornaram uma farsa completa. Parecia que as pessoas só queriam sobreviver, pedir delivery e se divertir, mudas com seus telefones. Eu acho que essa frase foi uma frase que mais impactou durante o livro, pra mim, assim, porque, nossa, foi uma coisa bem, assim, real, que muita gente hoje prefere muito mais estar presente no digital só do que conviver com os outros cara a cara. Então essa mensagem foi muito certeira e por isso que esse livro pra mim foi bom, sabe, assim, esse ano foi um dos melhores que eu li. A outra frase, que eu vou terminar ela, o vídeo eu vou terminar com ela, desse jeito, fala o seguinte: um dos problemas mais preocupantes da falta de relacionamentos em carne e osso na era digital é que as pessoas não sabem mais como interagir uma com as outras. É isso. É exatamente isso. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, com essa mensagem. Quem tiver interesse em ler esse livro, eu recomendo bastante. Ele tem romance, ele tem outras coisas, tem bastante drama, mas eu acho que essa mensagem do livro é bem interessante. E quem quiser conhecer e entender mais, é só pegar esse livro para quem quiser ler. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do livro. Se você já conhecia essa história ou se ficou com vontade de ler, comente abaixo. E é isso, vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!